Oi, eu sou Mari Kazaki do canal Lenoblesse por Mari Kazaki e hoje eu estou aqui para dar mais dicas de como você faz para economizar na decoração do seu casamento. E para me ajudar, nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído, eu e o Guilherme Boareto. Ele não gosta de aparecer nas câmeras, mas o Guilherme está aqui. Guilherme, fala oi pro pessoal. Oi meninas, estou aqui, hein? Gente, vamos lá. O Guilherme, para quem não sabe, ele foi um noivo da Lenoblesse, ele se casou com a Giovana e ele se apaixonou por esse mundo de decoração. Ele quer sempre entender um pouquinho mais de como funciona cada coisa. E ele é muito participativo, porque ele traz toda a experiência dele dentro do âmbito de decoração, né? O que ele vivenciou para nosso bate-papo mesmo, para nossa reuniãozinha. E hoje ele vai me ajudar interagindo um pouquinho. Então, hoje nós vamos falar sobre como escolher o local para a cerimônia e para a festa de casamento. Vamos lá? Vamos começar então. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é quando a gente escolhe a data, né, depois que vocês escolhem a data do casamento, é preparar um local onde vai ser a festa, principalmente, né? Algumas noivas optam por fazer a cerimônia na igreja, então acaba não tendo tanto trabalho com busca do local ideal. Por outro lado, a festa requer um pouquinho mais de investimento de tempo, né? E uma das coisas que é muito importante levar em consideração no momento da escolha do local é que se o nosso objetivo principal é a economia em decoração, então o local mais indicado é aquele local que já traduz na arquitetura do local a personalidade do casal. Por exemplo, se você gosta de um estilo mais rústico de decoração, é lógico que se você procurar um local que também seja mais rústico, a decoração final, o valor que você vai gastar com essa decoração final, ele acaba sendo mais em conta, é mais econômico para você. Então, para aquelas noivas que gostam do local, de uma decoração clássica, eu sugiro que busquem locais que tenham um acabamento mais elegante, para que a decoração clássica se sobressaia. E assim, a mesma coisa para as noivas que gostam de uma decoração mais rústica, que busquem locais que oferecem uma arquitetura mais rústica para que haja essa economia, né? Quando o local ele já traz na essência o mesmo estilo da decoração da festa, é possível, começa aí a economia. Então, é muito inteligente procurar esses tipos de locais, ok? Então, o tipo de decoração, ter em mente o tipo de decoração para depois buscar os salões é muito importante. E aí você começa a selecionar locais. Busca pela internet ou locais que você já conhece, que já visitou em festa de outras amigas ou que alguém indicou. Comece a buscar esses lugares, dá uma selecionada nos que te agrada mais pelas fotos que você vê. E aí é que começa a procura e a efetivação dessas visitas, né? Você teria que fazer visitas, você tem que ligar, você tem que enviar e-mails perguntando, começa a seguir essas pessoas no Instagram. Com certeza você vai ver muita coisa que vai te ajudar a decidir qual é o local ideal para sua festa. Vamos lá. Eu até anotei várias coisinhas porque é um assunto que tem bastante pontos a ser esclarecidos e eu não queria esquecer de nada, então até anotei algumas coisinhas, né? Então, quando eu falo que é interessante você selecionar os locais, pega você e seu noivo, olha as fotos, se você imagina se casar ao ar livre, vê se o local tem cenários bonitos para um casamento ao ar livre, se a sua cerimônia vai ser na igreja, comece a observar nas fotos se o local ele tem cenários bonitos para a montagem de uma mesa de bolo, onde vai ser o ponto principal de todas as suas fotos. Então começa escolhendo por aí, certo? E depois, em seguida, na sequência, aí você pode solicitar orçamento desses lugares que você gostou mais. Pede sempre os orçamentos por escrito, manda e-mails, mensagens do WhatsApp ou no direct do Instagram, mas é muito importante que você formalize esses orçamentos
através de mensagens por escrito, tá ok? Porque no decorrer da sua pesquisa, você não vai se lembrar detalhadamente do que cada local oferece. É muita informação e são muitos locais diferentes, então é muito legal que você mantenha essa conversa, né, entre administradores de salões e vocês armazenadas, né, guarda essas conversas para na hora de decidir vocês se basearem em fatos que são reais para cada salão. Então isso é uma das dicas e que é muito importante. Vamos ver. Alguma dúvida aqui? Não, ele tá com uma cara só metendo o pitaco aqui, né, sobre o meu casamento, que eu acho importante ressaltar. Um dos pontos que eu achei bem importante é a questão do noivo acompanhar a noiva nesse momento, né, que normalmente são as noivas que se interessam mais. Sim. E por que eu falo isso? Por experiência própria, assim, a gente sentiu que tiveram lugares que ela gostou mais, tiveram lugares que eu gostei mais, e aí a gente fica mais fácil colocar na balança, um ajuda a tirar a dúvida do outro, e a questão de ir pessoalmente nos lugares, né? Isso. Eu acho que até você vai comentar mais a fundo sobre isso, mas muita coisa que a gente viu por foto, por site, a gente chegou no lugar e se surpreendeu, teve lugar que a gente chegou e se frustrou. Então essa coisa da visitação e escolher diferentes lugares, né, para visitar também, eu acho muito interessante. Inclusive, só, né, para finalizar aqui, eu tinha ido em muito poucos casamentos no campo e o nosso acabou sendo no campo, porque a gente decidiu visitar e se encantou pelo lugar. Então eu acho que essa coisa de pesquisar mesmo e visitar pessoalmente é muito interessante. Muito importante. Vamos lá. Então não sei se deu para ouvir direitinho tudo que o Guilherme falou, porque o microfone não está virado para ele, mas eu vou tentar resumir aqui. Bom, é muito importante que a noiva vá acompanhada do noivo visitar os locais selecionados, porque muitas vezes a foto ela não traduz nem a beleza do local e também quando existem alguns defeitos no local, né? Então assim, a foto ela não traduz exatamente como o local é. Então muitas vezes você vai até o local, se impressiona, é muito mais bonito do que você imaginava e às vezes o local é frustrante, né? Principalmente para a noiva que imagina chegar lá e ver aquele local maravilhoso, né? E alguns locais eu falo que eles são assim, sem graça, porque ainda falta decoração. Então existem assim vários pontos a ser analisados, mas quando ele está decorado, o local se transforma totalmente. Então você olha as fotos e você fala assim, nossa, não é o mesmo lugar. E na verdade é. Então importante, né, como o Guilherme falou, é importante o casal ir junto para poder decidir posteriormente. Não decida nada no local, não decida. Vá até o local, visite, fale que vocês vão conversar, que vocês ainda têm outros locais agendados para conhecer, mesmo que você não tenha. Fale que você tem, que você vai aguardar um pouco, de repente que você não está com tanta pressa. Por que isso? Para vocês poderem conversar somente os dois e analisar, né, juntos os prós e os contras, distância, questão de valores do local, tudo isso. Então é bom ir conhecer o local. Se você desejar deixar o local em pré-reserva, tem alguns salões que permitem que você deixe em pré-reserva. Então, se você quiser deixar em pré-reserva, mas não sai de lá com um contrato assinado. Muitas vezes você vai acabar se apaixonando por um outro local. Então, eu aconselho vocês a visitarem pelo menos 3 locais. Pelo menos, tá? Tem noivas que chegam a visitar 15, 20 locais. Parece muito, mas para ela não é. Enquanto ela não encontra aquele lugar que ela olha e se apaixona, ela acaba não fechando. E isso é normal. Então, às vezes você tem medo. Eu fui num lugar e não fechei, fui em outro, não fechei, já fui em 8 lugares e não gostei de nenhum. Não tem problema, é normal. É importante que você escolha aquele lugar que você realmente se apaixonou, se identificou. Então, não tenha pressa, tá ok? Não tenha pressa, né? E quando a gente fala em visitar o local, tem algumas perguntas que são perguntas chaves para você fazer. Primeira coisa,
Quando você for agendar uma visita, antes de ir, pede o orçamento por escrito. Lembra que eu falei? Pede o orçamento. Depois, você dá uma estudada em tudo que eles estão oferecendo e tudo que está escrito. Quando você chegar no local, você pergunta novamente, mesmo que você tenha certeza que você já sabe a resposta. Mas é bom você perguntar, porque muitas vezes o material de publicidade que enviaram para você está um pouco desatualizado. E às vezes o local já está oferecendo coisas novas ou está com alguma promoção por um determinado período do ano. Muitos salões fazem algumas promoções e oferecem descontos no valor da locação. Uma outra situação é que às vezes o gerente se identifica tanto com você que ele tem uma regra a seguir, mas ele consegue se ajustar às suas necessidades. Então é bom, tudo que está escrito no orçamento, você perguntar novamente. Pode ser que as respostas não sejam iguais. E se as respostas não forem iguais, aí é importante que você peça para a pessoa, olha, gostei, me manda isso por e-mail. Pede, olha, me manda isso por e-mail, porque aí você vai ter novas informações e vai poder analisar detalhadamente. Lembra que eu falei que às vezes são tantos lugares e você acaba se perdendo, esquecendo dos detalhes. Então, sempre importante que eles passem essas informações por escrito para você. Uma outra situação, e também muito importante, é você perguntar qual é a capacidade do local. Existem algumas regras e são regras matemáticas, são cálculos, para você poder identificar qual é a capacidade real do local. No caso hoje, a gente não vai, nesse vídeo eu não vou adentrar nesse quesito, mas é um vídeo para a gente voltar a falar sobre esse tema porque é bem complexo. Para casamentos, a capacidade do salão ela é menor do que a capacidade que está escrito lá na plaquinha. Então, se você vai até um salão e ali está escrito que a capacidade é 200 convidados, para um casamento, essa capacidade ela acaba reduzindo um pouco em função da mesa do bolo, de uma quantidade de metros livres na frente da mesa do bolo por conta do trabalho do fotógrafo. Existe uma série de questões a serem analisadas e calculadas. Então, sempre é importante você perguntar qual é a capacidade para depois você ajustar a capacidade do salão à sua real situação, certo? Muito importante também você perguntar se o local, se ele oferece um gerador de energia. Muitas vezes o local tem um gerador próprio, muitas vezes o local tem parcerias com empresas de geradores de energia, mas é bom você perguntar se o local oferece ou não. Também, alguns salões oferecem serviços terceirizados de banheirista, manobrista, segurança, estacionamento. Todo esse tipo de serviço, muitas vezes ele está incluído no valor da locação e muitas vezes ele não está incluído. O salão oferece o serviço, mas cobra uma taxa à parte. Então é bom você se certificar também se esses serviços, se o salão oferece esses serviços e se eles estão incluídos, tá? Perguntar se o salão tem móveis, isso é muito importante, principalmente para aquela noiva que deseja pôr a mão na massa no dia do casamento. Quanto mais móveis o local oferecer, menos custo você tem de locação, menos custo de frete e menos custo de mão de obra com a sua equipe. Então seria muito interessante que o salão oferecesse pelo menos mesas e cadeiras e também mesa para o bolo. No mínimo isso seria ideal. Mas se o salão não oferecer, a gente tem que fazer aí toda uma locação à parte. E alguns salões são mais completos, oferecem, além disso, oferecem sofás, estantes, armários para bem casados, mesas para comidas do buffet. Então são salões mais completos que oferecem tudo isso para você e no final isso te gera uma economia muito grande, certo? Um outro ponto que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem, é que os salões eles têm que recolher uma taxa para o ECAD. ECAD é Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O que é isso? O ECAD, ele não é um imposto, tá? Mas é como se ele fosse um imposto, onde esse escritório ele cobra
ele recebe e ele paga os autores, os intérpretes e os cantores referente às músicas que são tocadas no seu casamento. Então, os salões de festas, eles recolhem essa taxa para o ECAD. Só que o que acontece? Alguns, essa taxa já está incluída no valor da locação, outros não está incluído. Então, existem formas e formas de trabalhar. Cada salão se adapta a uma maneira. Então, imagine que hoje tem salão que oferece na locação banheirista, segurança, manobrista, estacionamento gratuito, geradores e o ECAD. E tem salão que oferece o aluguel por um preço mais acessível, é óbvio, porém, depois de assinado o contrato, ele te apresenta uma listinha com todas essas tarifas sendo cobradas à parte. E no final, muitas vezes, você optou por aquele local justamente porque ele era o mais barato. E aí o que acontece? Se você soubesse que você ia ter todas essas outras despesas, você teria ficado com aquele salão que você se apaixonou antes, né? Então, o meu objetivo, ele é justamente trazer para você dicas de como você faz para economizar tendo a decoração dos seus sonhos. Então, para isso eu tenho que dizer que nem sempre o salão que tem um orçamento de locação mais barato, no final ele vai ser o mais barato para você. O que acontece? Muitas vezes, num comparativo aí, principalmente para noivas que buscam salões mais em conta possível e muitas vezes acabam optando por fazer a festa numa chácara, algo dessa forma. E no local, apesar de estar lá no anúncio, aluga-se para eventos, quando vocês vão até lá, vocês não encontram mesas e cadeiras. A parte de cozinha, ela é meio que exposta, tipo, tem um balcão e uma churrasqueira, aí você teria que fazer uma cortina para esconder essa parte. Então, tudo isso são coisas que geram custo para você. Então, hoje, se a gente comparar, eu vou falar um valor para a gente ter um valor de referência, mas esse valor de locação que eu vou citar, ele muda de acordo com cidade a cidade, estado por estado. Então, vamos imaginar que você consegue uma chácara que você acha muito bonita, tem o espaço ao ar livre é maravilhoso, tem ali um local para cerimônia, uma piscina maravilhosa e você quer fazer a sua festa ali. E essa chácara, ela te cobra, por exemplo, R$ 1.500 da diária. E aí você visita um outro local, que é um salão de festas, que oferece uma estrutura parecida, também tem um espaço para cerimônia, tem uma entrada muito bonita, uma fachada grande, especial, está mais próximo da localização dos seus convidados, uma série de situações que seriam vantajosas, mas que o aluguel custa em torno de R$ 5.000. Então, quando uma noiva busca uma economia, é óbvio que você compara R$ 1.500 com R$ 5.000. A princípio, parece que o R$ 1.500 ele é o mais em conta. Mas, quando a gente fala em decoração, não necessariamente a chácara de R$ 1.500 te vai custar mais barato. Imagine que nessa chácara não tem mesas, cadeiras. Você já vai ter que alugar e esse valor entra na conta da locação, já que aquele outro salão mais caro oferecia tudo isso para você. Além disso, tem o frete, né, o transporte, mão de obra de montagem e desmontagem. Vamos imaginar que aquela chácara, onde a sua cerimônia vai ser ao ar livre ou até mesmo onde os seus convidados vão estar sentados ao ar livre, imagine que na semana do seu casamento você tem uma previsão de chuva. E aí você acaba precisando contratar mais 2 ou 3 tendas de 10 por 10, a metragem delas. E aí você acaba tendo uma despesa de mais R$ 2.000 ou R$ 3.000 na semana do seu casamento, né? Muitos casais, 90% dos casais não estão preparados para ter essa despesa de última hora. Então imagina que você teria que incluir isso, já aquele salão que era mais caro, ele oferece locais cobertos, então você não precisaria se preocupar com isso. Aquele salão, ele te oferece também um estacionamento gratuito, ele te oferece gerador de energia, a cozinha ela é totalmente separada, isolada, você não precisaria se preocupar em fazer cortinas para esconder o pessoal que está trabalhando na cozinha.
Então, ao final de tudo, o salão de 5 mil e a chácara de R$1.500, elas vão custar o mesmo valor, dependendo de tudo que você vai incluir ali. Então, é muito importante que você não feche os contratos logo na primeira visita, volte para sua casa, faz uma planilha de tudo que você gastaria para cada local e só depois decida o que seria mais viável. Lembra que o nosso intuito é chegar em 60% de economia na sua decoração. E isso inclui a escolha do local. Quanto melhor for o local para a decoração, menos você vai gastar com decoração e, consequentemente, menos você vai gastar no montante final do seu casamento, certo? Bom, acho que sobre como escolher, acho que eu finalizei tudo que você precisa lembrar de perguntar quando você vai até o local, né? Aí eu tenho anotado aqui, o Guilherme me corrige se eu estiver errada, é a questão de logística. Logística agora, né, Guilherme? Também. Tá, tem alguma coisa a acrescentar? Lembrou de alguma coisa? Eu ia questionar você em relação ao horário também, se isso conta na horário da festa, junto com o local, né? Claro, você tem que casar horário com o local e o que isso impacta na economia também. Tá certo, vamos lá. Eu até imagino porque o Guilherme fez essa pergunta, porque assim, ó, principalmente quando a gente fala de locação de chácaras, principalmente, chácaras normalmente elas alugam para o dia todo, então é de cedo até praticamente a meia-noite, é uma diária, certo? E festa, os outros profissionais da festa, o buffet, o DJ, a empresa de iluminação cênica e também a empresa de decoração, trabalham apenas 5 horas de festa, que é o tradicional. Então, muitas vezes ocorre de você ter um espaço de festa, onde você supostamente não teria hora para acabar a sua festa, mas a sua festa vai ter hora para acabar, porque os profissionais vão encerrar as atividades com 5 horas de festa. Se você quiser manter a festa em funcionamento, em pleno funcionamento, garçom servindo bebida, comida e a banda, o DJ tocando sem parar, você vai ter um custo adicional, que a gente chama de hora extra. Habitualmente, essa hora extra custa 10% do valor do contrato que você fechou com esses profissionais. Mas isso eu estou falando 10% aqui na minha região, que é Piracicaba, interior de São Paulo. Mas de repente em outras regiões esse valor ele pode mudar. Então é muito importante que você se certifique com o local que você está escolhendo, qual é o tempo de duração da festa e qual seria o horário que o salão está livre para você começar a trabalhar nele. Não, nem que não seja você, mas os profissionais que você contratou, qual seria o horário que o salão libera o local para que esse trabalho comece. Vou fazer um adendo da minha experiência com relação à hora extra. Vamos lá. A gente tava, nós somos um desses 90% dos casais que não estão preparados para custo alto de última hora. Então a gente falou, batemos o pé antes da festa, né, momentos antes, hora extra, então não vamos ter. Em relação ao local, a gente já não ia ter problema, porque o nosso foi numa chácara e a gente alugou, inclusive pelo fim de semana. Eu tinha amigos de fora, muito legal a experiência, tá? Porque tinha até uma casa na própria chácara onde o pessoal de fora dormiu lá, ninguém precisou pegar carro, enfim. E o que aconteceu? Os outros fornecedores sim tinham horário limite. E decorridos as 5 horas de festa, você está numa alegria plena, seus amigos estão no auge, você de repente já tomou uma biritinha ou outra. Nem vê que passou as 5 horas. E passa muito rápido. E quando o pessoal vem e fala, tá acabando, você vai querer hora extra? Não, pelo menos no meu caso, não tem como falar não. Então já analisem o orçamento, se vocês estão pensando em economia, eu acho um ponto bem interessante de ser bem planejado antes, porque
acaba encarecendo, dependendo do local principalmente, né? Quando for salão, você teria um acréscimo inclusive do aluguel do local. Inclusive do aluguel do local. Então, muita atenção, porque é muito difícil você negar uma hora extra. Você olha os amigos se divertindo, tudo mais, Sim, né? No meu caso foram 2 horas extras. 2 horas, gente, 2 horas extras, são 7 horas de festa. É muita festa, é muita festa. E assim, tudo isso que o Guilherme comentou é muito importante. E é por isso que o Guilherme participa das gravações, porque ele me ajuda a lembrar todos esses detalhes. Porque a minha experiência em festa está tudo aqui, ó, tá tudo guardado, eu sei tudo, mas quando alguém pergunta, Eu tô do exatamente, outro lado da coisa. O Guilherme ele tá do outro lado, ele é um noivo, então o que aconteceu? Ele tem dúvidas ou coisas que passaram com ele que ele lembra de comentar, e aí eu consigo extrair, trago tudo isso para vocês. E é muito importante, porque o custo com a festa, ele pode se elevar muito e trazer sérias consequências, né? Então imagina, vamos falar aí de um casal que gastou com muito sacrifício 40, 50 mil reais e chegar na semana do casamento ter que gastar mais 10, não tem de onde tirar, a gente sabe disso. Chega um momento que a gente fala assim, olha, precisa comprar um rolo de fitinha, e a noiva olha e fala, não tenho dinheiro para comprar o rolo de fitinha. Então, planejar é importante, é muito importante, e ter essas questões já conversadas antes. Só que como é que você vai ter essa questão conversada antes se você nem sabe disso, se você não sabe que você vai precisar, né? E é por isso que eu tô aqui, para tentar ajudar você a lembrar dessas contas todas que tem que ser feitas, né? Uma outra situação, principalmente para quem se casa em chácaras, né? A gente chama muito atenção na questão de chácaras, porque as chácaras, por mais que ela seja um ambiente propício para festa, muitas vezes ela não está tão preparada assim para receber festas, né? No caso da chácara onde o Guilherme se casou, ela é uma chácara própria para festas, inclusive para casamentos. Mas como ela tem aspectos de chácara de final de semana, ela tem lá casas onde a pessoa pode se hospedar, o que para ele foi uma vantagem, para muitos casais que têm convidados de outras cidades é uma vantagem, né? Então, o que era o benefício da chácara, que era não ter hora, não ter um limite, ao mesmo tempo que foi um benefício, foi um vilão aí na história, né? Porque as pessoas acabam se sentindo mais à vontade, querem ficar mais tempo, e aí entra a hora extra de todos os outros profissionais. Alguns casais podem até pensar assim, a gente continua aqui na chácara, deixa o barco tocar, o buffet pode ir embora, tudo mais. Só que o que acontece? São esses profissionais, principalmente os buffets, são eles que recolhem as mesas, são eles que recolhem as cadeiras, as toalhas, eles tiram todas as louças, eles têm que guardar. Então existe todo um trabalho pós-festa, e esse pós-festa, ele acaba sendo na hora da festa. Então, um tanto desagradável seus convidados estarem lá curtindo a festa e a festa está sendo desmontada ao mesmo tempo, né? Então, é algo que tem que ser conversado antes. Olha, a gente vai optar então por continuar no local, os profissionais podem interromper o trabalho. Só que aí o casal ele tem que estar ciente que vai existir ou uma tarifa adicional para que essa festa seja retirada no dia seguinte, ou a própria família vai ter que estar retirando tudo isso, deixando preparado para que o buffet passe no dia seguinte somente para carregar todo o material de festa que já deve estar todo empacotado, né? Na verdade, quando a gente fala em trabalho de buffet e decoração, é praticamente uma mudança, porque são copos e copos para você embalar em plástico bolha, vasos, pratos, talheres para separar, e não é só guardar, tudo isso tem que ser higienizado antes de colocar nas caixas. Então, o trabalho pós-festa, ele é gigantesco, né? Então, é algo que a gente tem que pensar muito para não atrapalhar o andamento da festa e para não comprometer o orçamento final. O nosso objetivo aqui é orçamento final, então a gente tem que pensar com inteligência como é que a gente vai fazer para manter toda a nossa despesa dentro da planilha inicial, quando vocês imaginaram, olha, vamos nos casar, certo? Então, o horário acho que fica aí, né? E eu comentei da questão de perguntar
para os administradores de salão, no momento da visita, qual seria o horário que o local está liberado, tá? Então, uma dica, olha, essa dica vale ouro. Interessante, quando você chegar para visitar o salão, você perguntar que horário está liberado, se já está liberado desde a parte da manhã. Para você que vai, principalmente para você que vai colocar a mão na massa, é muito importante que o salão esteja liberado a partir das 7, 8 horas da manhã, para que você tenha um tempo maior para a execução de todo esse trabalho, né? Aqui na minha cidade, todos os salões eles começam a funcionar logo de manhãzinha, dessa forma. Mas existe uma cidade aqui próxima que os salões eles só ficam liberados a partir das 11 da manhã. Todos os salões nessa cidade. Então, quando tem festas nesse local e a festa é no final do dia, eu tenho que aumentar a minha equipe no dobro de pessoas. Senão, eu não dou conta de finalizar todo o nosso trabalho dentro do tempo que a gente tem. Então, é muito importante se informar antes, porque muitas vezes, se é você quem vai colocar a mão na obra, vai colocar a mão mesmo, vai fazer toda a sua decoração, então é muito importante que você tenha o máximo de tempo possível disponível dentro desse local. E muitas vezes, se o local oferecer para você um horário a partir das 11, depois do almoço, esse local para você ele já acaba não servindo. Então é muito importante isso, tá? Legal também você perguntar se o local está alugado para a véspera do seu casamento. E se não estiver alugado, pergunte para a pessoa se caso seja necessário você levar algumas coisas na véspera, descarregar alguma coisa que você alugou, iniciar o seu trabalho na véspera, se o local aceita e se eles cobrariam alguma taxa adicional por essa liberação. Alguns locais aceitam de forma totalmente gratuita e outros cobram meia diária, outros cobram só uma pequenina taxa, outros não liberam o dia todo, mas liberam por algumas horas, do tipo, olha, pode trazer as suas coisas aqui amanhã, na parte da manhã, só para descarregar. Bom, qualquer prazo adicional que eles te deem, para você já vai ser um benefício, já vai contribuir muito. Então é muito importante perguntar. Alguns salões vão falar assim, olha, eu não tenho como te responder agora, no momento não está alugado, mas se não estiver alugado na véspera, você pode sim trazer algumas coisas. Nesse caso, não adianta ficar pressionando o local, olha, mas como é que eu vou saber? Não tem como saber, porque o local ele vive das locações, então pode acontecer de ter sim uma festa na véspera da sua, certo? Então, sempre trabalhe com a possibilidade de ter que fazer tudo no dia. Tudo que eu falo assim, ó, toda a montagem do local, porque toda a preparação vai ser com muita antecedência. Mas a instalação de tudo que você preparou no local, considere que você só tem o dia, tá? Se você conseguir a véspera, melhor ainda. Agora, voltando a falar no horário de término da festa. Pergunte também se o local, se a desmontagem é logo após a festa ou se a desmontagem é no primeiro dia útil após a festa. Alguns salões pedem para que vocês retirem tudo do salão, decoração, tudo, retirem durante a madrugada. Assim que acabou a festa, já inicia o trabalho de retirada, tá? Então, alguns salões são dessa forma. Outros salões, quando termina a festa, eles querem ir embora para casa, não querem que mexa nada e retorne na segunda-feira de manhã. Isso eu estou considerando que a sua festa é um sábado, tá ok? Ou num domingo. Então, eles pedem para que finalize a festa, mas só retorne para a retirada na segunda-feira de manhã, tá? Porque eles têm funcionários que vão estar ali disponíveis na segunda-feira. E na madrugada eles não teriam, então por isso que eles pedem para que a retirada seja feita depois. Mas isso é uma informação que varia de salão para salão, não existe uma regra, tá? Quem faz a regra do local são os próprios administradores. Então é bom perguntar e se informar e, como eu falei, anotar tudo isso, porque depois vocês esquecem. É muita informação para lembrar antes de escolher, bater o martelo e falar, olha, esse é o lugar
onde vai ser o grande dia, é aqui que eu vou realizar meu sonho. Quer falar alguma coisa? O Guilherme, ele tá olhando pra mim e é assim, ó. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Fala, Guilherme! Não, eu queria só finalizando, né, tudo que você falou, eu acho legal colocar, como eu já fiz algumas vezes, colocar a minha experiência. Sim, deve. Então, eu acho que essas dicas realmente valem ouro, né, para quem está tendo a oportunidade de acompanhar os seus vídeos, o canal, eu acho que é muito agregador, porque eu fiz o meu planejamento, mas como eu te conhecia só como a minha decoradora e ponto, esse planejamento eu vi muita limitação nele, justamente pelo que você falou. Eu vou me planejar? Vou, mas eu não tenho muito embasamento, porque eu não tenho vivência nessa área. Então, isso é muito positivo, assim, ajuda muito a quem está tendo oportunidade. Então, atentem-se às dicas, porque realmente é muito legal. Cuidado com armadilha, né? Você já falou, mas eu acho válido reforçar com armadilhas. Tanto daquela coisa de, eu vou nesse que é mais barato, mas o barato pode sair caro. Então, acho que o ideal seria escolha o seu estilo dos sonhos. E a partir disso, faça aquele planilhamento de tudo que cada lugar oferece e pergunte, como a Mari falou. Tem taxa disso, tem taxa daquilo, porque às vezes, claro que tem aqueles que agem de má fé, mas também tem aqueles que podem esquecer de te informar alguma taxa e você se surpreender depois. Então, que parta de você, noiva, noivo, que perguntem para não terem surpresas, e dá sim para ter o casamento dos seus sonhos com uma boa economia. É só, né, seguir as dicas e se planejar. Eu acho que é o mais importante aí, só para resumir eu vou contar um segredo agora, né? Eu vou contar um segredo que agora não vai mais ser mais segredo para ninguém, né? É que nós, que somos profissionais da área de evento, para nós é muito prazeroso quando um casal vem até nós, independente se ele vai nos contratar ou não. Então é muito prazeroso, porque a gente sabe que houve toda uma pesquisa, e se ele agendou um horário, ele está aqui na nossa frente, é porque ele realmente está interessado no nosso trabalho. E a mesma coisa acontece no salão de festa, nas chácaras, nas fazendas, né? Então, quando a pessoa chega até lá para visitar, o administrador, ele vai ter muito prazer em mostrar tudo para você. E lá acaba saindo inúmeros bate-papos. Lá você descobre que o administrador gosta de pescar no mesmo rio que você gosta, que ele frequenta o mesmo restaurante que você frequenta, que ele viajou numa determinada data e que coincidentemente você estava naquela mesma cidade naquela data, porque rola muito bate-papo. A visita, ela é muito informal e é uma visita descontraída. E aí o que acontece? Muitas vezes, como o Guilherme falou, existe má fé? Às vezes sim, mas a maioria não comenta porque esquece de falar, porque está tão envolvido ali naquele bate-papo e tudo mais, que até esquece. Então, se vocês vão lembrando de perguntar, eles também têm muitas coisas boas para falar e eles querem sim apresentar todos os prós e também os contras do local, porque eles não querem ter problema no dia. Olha, o meu local, eu contratei esse salão e agora não tem estacionamento para os 500 carros que eu vou precisar. Então eles só querem avisar, olha, eu tenho estacionamento, mas o meu estacionamento comporta 60 carros. Eles querem sim, e eles estão propensos a isso, então vale muito a pena. Agora, qual é o meu intuito de estar aqui apresentando tudo isso para você? Primeira coisa, decoração não é só flores. A gente tem outros vídeos falando sobre isso, a gente tem outros vídeos falando sobre estilo de festa, sobre como economizar, tudo. O nosso objetivo principal é a economia e que você consiga atingir no máximo 60% de economia na decoração do seu casamento. O nosso canal, ele traz informações para que você alcance esse objetivo. Mas decoração não é só flores, decoração é tudo isso junto, é a logística, é como você vai colocar cada coisa no lugar, que buffet que você está contratando, onde vão estar cada coisa do buffet, tudo isso faz parte da decoração. Olha, o meu DJ, ele vai tocar de tal hora a tal hora, depois eu vou ter uma banda que vai entrar de lá da porta do salão, vai atravessar o salão.
Tá, o decorador tem que saber para ele deixar preparado esse corredor por onde a banda vai passar depois. É tudo isso. Então o decorador, ele é uma pessoa que tem que ser muito participativa e ele tem que conhecer os seus gostos como se fosse a própria noiva, tá? Então, se você continua aqui, me assistindo, captando todas essas dicas que eu estou dando para você, com certeza você vai ter conhecimento suficiente para chegar num salão, para chegar num buffet, para chegar na hora da escolha das suas lembrancinhas, na hora da escolha do local da sua cerimônia, do seu vestido de noiva. Tudo isso faz parte do conceito da festa, e conceito da festa é decorador que faz. Então, se você acompanha todas essas dicas, eu tenho certeza que no final você vai ter sim a economia na decoração que você tanto busca. Então, por hoje é só, mas acompanha nosso canal, assiste os outros vídeos, tem muita coisa legal para você aprender. Te encontro lá. Um super beijo!